Um Shalom Aleichem para todos, um Shalom Aleichem para você que está nos acompanhando diretamente pela live, Baruch Hashem. O Eterno venha te abençoar grandemente. O Eterno venha continuar dando a sua bênção, assim como você louvou o Eterno essa tarde, essa noite. O Eterno continue te abençoando. Baruch Hashem. Nosso estudo de hoje, você está vendo ali, a ira de Deus. Moré hoje vai trazer um estudo sobre a ira de Deus. Amém. Vamos aprender um pouco. Vamos entender um pouco sobre o que acontece na nossa vida. Porque às vezes passamos por algumas lutas, algumas tribulações e não entendemos e muitas vezes questionamos o nosso Deus dizendo: Deus, por quê? Por que isso tem acontecido? Por que estou passando por isso? E muitas vezes chegamos a questionar a Deus, dizendo: eu não mereço estar assim, eu não mereço passar por tal e tal coisa. Hoje nós vamos fazer um estudo e vamos entender o que nós chamamos da ira de Deus, o que provoca a ira de Deus, o que traz a ira de Deus para nós. Existem vários conceitos e muitas vezes o mundo ocidental não consegue entender que na realidade nós declaramos isso, na Torá está escrito isso, quando nós fazemos o Shaharit, o Avit, a Minhá, nós declaramos que o Eterno é tardio para se irar e benevolente na sua misericórdia. Então vamos entender por que então que a sua ira muitas vezes nos alcança, né? Vamos passar pelo livro de Devarim, Iov, que é o livro de Jó, Devarim, Deuteronômio, você conheceu como Deuteronômio, Iov, livro de Jó, e também pelo livro de Yohanan Marcos. Se você não sabe, Marcos chamava-se Yohanan Marcos, ok? Vamos estudar então. A ira de Deus. Diz assim, Devarim 31, 24, 27. O livro de Devarim, no final do livro das Escrituras, que o Eterno, das instruções que o Eterno passou para Moshe, no livro de Devarim, que é o quinto livro, o último livro do Pentateuco, da Torá, do Sefer. Então Moshe teve uma revelação do Eterno para que ele falasse com o seu povo. Lembrando que Devarim vem da palavra Devar. Você já aprendeu isso aqui nessa casa. Devar significa palavras. Então Devarim está no plural. Palavras. Então nós não entendemos que é repita as palavras. Devarim é um resumo do que tudo que Moshe tinha escrito, que o Eterno tinha passado para ele. Então em Devarim ele está reafirmando, reorientando o povo, né? Fazendo o povo lembrar daquilo que o povo passou, daquilo que aconteceu e até aquele momento onde eles estavam prestes a entrar na terra prometida, a terra de Canaã. E diz assim, Moshe continuou o registro das palavras dessa Torá num livro. Olha que interessante. Talvez você se perguntou, mas a Torá não foi escrita nas tábuas, né? Não teve as tábuas da lei lá em Shemot 20, Êxodo 20, não foi escrito os 10 mandamentos? Onde está escrito que Moshe escreveu o Sefer, os 5 livros? Aqui, ó. Devarim 31, 24. Moshe continuou o registro das palavras desta Torá num livro, Sefer. Então, essa Torá que nós temos aqui, Baruch Hashem, louvado seja o nome do Eterno, dentro desse Aron Hakod, essa mesma Torá, que nós fazemos o cortejo dela, todo o Shabat, essa mesma Torá é uma compilação autêntica da Torá, do livro, do Sefer, que foi escrito há mais de 3.000 anos, lá no deserto, por Moshe. Amém? Baruch Hashem? Então, às vezes as pessoas perguntam, mas onde está escrito que foi escrito 5 livros? Está aqui, ó. Está declarado aqui, ó. Está escrito, anotado, né, para toda a eternidade, que o Eterno mandou que Moshe registrasse tudo o que todas as instruções que ele passou. Por isso que Torá
Torá, a tradução de Torá é acertar o alvo. Outra tradução é instrução. Outra tradução é lei, estatutos. Mas uma tradução simples para nós entendermos: instrução, acertar o alvo. Então, para nós fazermos a vontade do Eterno, o Eterno nos deu um sefer chamado, um manual de instrução chamado Sefer Torá. Amém? É maravilhoso. Então, aqui o Eterno está falando assim para nós: você quer andar bem na minha presença? Você quer fazer a minha vontade? Você quer ser abençoado nessa terra? Leia o manual. Compre o manual. Quando nós compramos uma televisão Smart TV, né? Aquela televisão a mais evoluída, a mais completa do mercado, uma pessoa inteligente, ela faz o quê? Ela pega o manual, lê, entra no YouTube, estuda como que funciona essa TV, para ela não perder o quê? O tempo. Ela vai mexer na TV, ela vai ligar a TV, muitas vezes se ela não estudar sobre a TV, ela não consegue ligar. Eu mesmo apanho sempre. Eu vou colocar o YouTube. Como é que põe? Onde que entra? Tem uma lupinha. Aí agora ela tem, as TVs que vêm hoje, vem com controle, né? Então você fica assim com o controle. Aqui embaixo mesmo tem uma TV assim. Aí quando eu pego o controle, eu falo assim: Henrique, me ajuda aqui. Aí lá vai o Henrique pegar o controle e vai arrumar a TV para nós, para a gente colocar às vezes um notebook, colocar um tablet. Por quê? Porque eu não li, eu não sei como é que faz, eu não estudei ela, né? Mas quando você estuda, você faz o que é correto. Você segue os padrões. E assim é a Sefer Torá. Assim é a Torá na nossa vida. Se você estuda a Torá, se você conhece a Torá, você vai lutar para praticar o que está escrito na Torá. E aí você vai ter vida. Amém? Mas vamos lá. Até terminar a tarefa. Ou seja, o Sefer Torá foi uma tarefa que o Eterno passou para ele. Quando concluiu, deu ordem aos Leviim, que carregavam a arca da aliança de Hashem, dizendo: tomai este livro da Torá e ponde-o ao lado da arca da aliança de Hashem, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra você. Como é que é? Contra você. Então o Eterno manda que Moshe faz o Sefer, escreva um livro contendo 5 livros diferentes, e aí ele não coloca dentro da aliança, porque dentro da aliança estava as tábuas da lei, as Asteret Hadevarim, que nós comentamos no Shiur. Os 10 mandamentos estavam dentro da arca da aliança, mas ao lado da arca da aliança estava o Sefer Torá. E mais, o Eterno fala: ela vai ser uma testemunha contra você. Ela vai estar ali, te observando, testemunhando os seus atos, os meus atos, os nossos atos. Então a Torá é vida para aqueles que nela se apegam. Não é isso que nós falamos todo Shabat? Não abandoneis a minha Torá. É árvore da vida para os que nela se apegam. Mas e os que se desviam dela? Como ela é uma testemunha, em algum momento ela vai testemunhar a seu favor, e em algum momento ela vai testemunhar contra a pessoa. Amém? Então, para você que conhece, você que vem para a visão judaico-messiânica, que conhece a Torá, e começa a descobrir os seus segredos, algo que não tínhamos outrora, muitas vezes você tem que abandonar algumas coisas que você fazia. Dá licença. Alguns hábitos que você tinha, porque a Torá te ensina que você precisa mudar. Agora, tem pessoas que vêm e não conseguem mudar. E não conseguem mudar. E muitas vezes reclamam, e muitas vezes dizem que as coisas estão pesadas, são difíceis, porque a visão é complicada. Não, a visão não é complicada, é simples. Ou você obedece ou não obedece.
Se você obedece, a Torá é uma testemunha a seu favor. Se você não obedece, a Torá é uma testemunha contra você. Amém? Mas vamos entender um pouco sobre isso? Pois sei que vocês são rebeldes e teimosos. Mesmo eu estando vivo, e ainda na companhia de vocês, se rebelaram contra Hashem. Todarabá. Baruch Hashem. Que brahá. Isso é amor, viu? Isso é amor. Eu já ouvi uma coisa assim. Ah, mas a Beit é fria. Eu não sei na onde. Eu não sei na onde. Talvez você, ou a pessoa que falou, está fria, mas a Beit é amor. Mas a Beit também é severidade, é justiça, como o Eterno nos ensina. Amém? Pois sei que vocês são rebeldes e teimosos, mesmo eu estando vivo e ainda na companhia de vocês. Se rebelaram contra Adonai, e quanto mais depois da minha morte. E quanto mais depois da minha morte. Então Moshe tinha consciência de como o povo era rebelde. Após a compilação, ele falou assim: olha, ela vai ser uma testemunha contra vocês, porque eu vou morrer. Mas precisa de ter uma testemunha que outrora, ou futuramente, pode correr o risco de vocês disserem que não selaram, que não receberam. Mas olha que interessante. Quem é interessante? Quem estava aqui no Shiur essa sexta-feira? Nessa sexta-feira nós comentamos algo maravilhoso. Está escrito que quando Moshe fala da Torá para o povo responde o quê? Faremos e obedeceremos. Obedeceremos e entenderemos. Na hora eles receberam a Torá, na hora eles aceitaram a Torá. Na hora eles disseram, faremos. Moshe, faremos tudo que o Eterno falar. Mas Moshe conhece o povo. O Eterno, instruído pelo Eterno, ele fala, faça o Sefer, porque estará registrado uma testemunha, Baruch Hashem. Vamos entender isso aqui. Tomai este livro da Torá e ponde ao lado da arca da aliança de Adonai, vosso Deus, para que ele esteja por testemunha contra você. A Torá é a testemunha de nossos atos diante de Hashem e diante do tribunal celestial. Opa! Como assim, Moré? Tribunal celestial? É, tribunal celestial. Quando nós declaramos o Shema, nós falamos assim, quem gosta do Shema? Quem acha bonito? Baruch Hashem, Baruch Hashem. É lindo. Mas quando nós oramos, nós vamos declarar o Shema, nós oramos, falamos assim, ao te deitares, Jéssica, e ao... Ótimo, é isso que eu queria, Baruch Hashem. Então nós declaramos que nós temos que falar sobre ela ao deitar e ao levantar. Então nós fazemos o Shema antes de dormir e fazemos o Shema ao levantar. Mas você aprendeu também que tem que fazer o Modéani, não é? E Modéani diz o quê? Agradeço-te eu, ó Revive Eterno, por ter restaurado a minha alma com... Grande é a tua confiança em mim. Então, eu poderia dormir e eu poderia não acordar mais. Mas agora, o Eterno me deu a confiança, confiou em mim que eu vou levantar, eu vou ter mais um dia e vou ter a oportunidade de melhorar. Ops! Mas olha que interessante, eu poderia não acordar. Então nós estamos declarando assim, nessas duas tefilot. Eu declaro que o Eterno é o nosso Deus, que o Eterno é um. Ele é o meu Deus, eu tenho que amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo o teu poder. Porque se eu deitar agora, eu vou passar por um tribunal celestial nesse momento. Se o juiz, o justo juiz, se ele julgar a minha causa e ver que eu sou réu de acusação de morte, eu não vou retornar para esse mundo. É isso que você declara todo dia quando você declara o Shema. E quando você levanta, você agradece, porque ele julgou e te deu mais uma chance. Eu vou prorrogar a sentença. Ainda não é dia. Você tem mais uma oportunidade. Eu posso ouvir um Baruch Hashem? Aleluia. Então, nisso, quando há um julgamento,
a Torá está ali, juntamente com o justo juiz, e ela é testemunha sobre as nossas vidas. Quer de acusação, quer testemunha a nosso favor. Baruch Hashem. E às vezes você fala assim, mas eu não sei porque eu estou passando por isso. Não há como fugir da testemunha. Porque a testemunha, ela é imutável. O que está escrito, está escrito. Se você saiu fora do que está escrito, você foi flagrado. Porque os olhos do Eterno não fecham. O guarda de Israel não dormita, ou ele não dorme. Ele vê todos os nossos atos 24 horas. Então não adianta você querer enganar o Rosh, não adianta você querer enganar o Moré, não adianta você querer enganar a Carraro, não adianta você querer enganar sua mãe, o seu pai, a sua esposa, não adianta você querer enganar o seu Arri, porque o Eterno você não engana. Ele é o justo juiz. Baruch Hashem. Mas olha que lindo. Devarim 31, 28 está dizendo assim, ó. Reúnem todos os líderes das suas tribos e os oficiais, porque as pessoas, os oficiais, para que possas dizeres essas coisas, para todos ouvirem. Todos precisam ouvirem. Você está aqui hoje? Você precisa ouvir. Eu estou aqui hoje? Preciso ouvir. Todos nós precisamos ouvir as palavras de Hashem, as palavras da Torá. Todos nós precisamos conhecer as palavras da Torá. Então, chamando os céus e a terra como, o que está escrito? Testemunhas o quê? Mas não era a Torá? Mas o Moré complicou o negócio. E o Moré falou que a Torá é testemunha. A Torá é testemunha. Só que aqui ele está falando de um tribunal celestial. A Torá é testemunha das nossas atitudes, mas existe um tribunal celestial. Quando ele fala, eu chamo os céus e a terra, tudo que há nos céus, tudo que há na terra, todos os seres vivos são testemunha contra você. Existem seres celestiais que vão diante do Eterno, que vão, na hora do seu julgamento, eles chegam lá e falam assim, hoje o Moré Cleito foi uma brahá. Baruch Hashem, diz amém. Amém? Hoje o Moré Cleito fez tudo certinho, ele não desviou, ele não errou, ele não chegou atrasado. Amém, Rocha? Hoje o Moré Cleito não ficou bravo com a esposa, não ficou bravo com o filho. Injustamente, porque justamente ele pode. Irai-vos e não pequeis. Então hoje, Moré Cleito foi absolvido. Ele é inocente. Mas pode acontecer um certo dia, desses seres celestiais chegarem diante do trono do Eterno e falarem, ó majestade, justo juiz, Moré Cleito, infelizmente, desviou da sua Torá e desse mandamento que está escrito no livro tal, versículo tal, e está escrito que ele não pode fazer tal coisa e ele fez tal coisa. E ele sabia que essa coisa poderia acarretar, aliás, acarreta em transgressão da sua Torá. E a Torá dirá, amém. Nesse dia, o Moré foi julgado e declarado culpado. E aí o Eterno não vai restaurar a alma dele? Depende. Se o seu pecado não foi de morte, o Eterno vai dar, não absolvição, mas ele vai dar a pena, ele vai dar mais um dia de vida para o Moré, e o Moré vai colher as consequências dos seus atos que ele teve. Mas isso não é só para o Moré, isso é para todos. Todos nós somos julgados todos os dias. Todos nós somos postos numa balança, por isso que eu coloquei na abertura do estudo, eu coloquei uma balança de fundo. A ira de Deus, todos nós somos pesados e medidos todo dia. Peso por peso, medida por medida. A grande maravilha disso tudo é que a Torá também diz assim, eu entreguei o meu sangue por ele. Dei mais uma oportunidade.
se ele se converter, se ele fizer techuvar, tá bom. Mas toda transgressão gera o quê? Ela gera uma consequência. Todo ato gera uma consequência. Por isso que em Gálatas está dizendo assim: não se engane o homem, ninguém faz Deus de bobo. Tudo que o homem semear, isso também colherá, se fará. Então, aqui a Torá está nos dizendo que nós somos julgados todos os dias. Não tem como nós fugirmos desse julgamento. Por quê? Porque o Moshe colocou por testemunha os céus e a terra. Opa, peraí, eu estou apanhando, gente. Aqui, ó. Os céus e a terra. Os céus e a terra são seres celestiais. Eles não dormem. Eles não tiram descanso. Eles estão junto com você. Eles estão te vendo. Eles são os olhos de Deus. Então não adianta a gente brincar. Não adianta a gente pensar que vai enganar alguém. Não tem como você ser fake. O Orochi tem falado isso faz tempo aqui. Não adianta ser fake. Não adianta você ficar... Aliás, você fazer como em algumas redes sociais, que a pessoa vai e coloca uma foto bonitinha, mas ninguém sabe o que está acontecendo dentro dela, como está a casa dela. Ninguém conhece a sua casa a não ser o Eterno. Ninguém conhece você por dentro a não ser o Eterno. Não há como escapar. Por isso que muitas vezes as pessoas falam: mas está difícil, eu não dou conta. Não é que não dá conta. O único responsável pelos nossos atos somos nós mesmos. Não tem como mudar isso. Quando Moshe chama os céus e a terra por testemunha, acabou. Ele selou. O julgamento já foi colocado. O tribunal foi montado. Não há como escapar. Mas há como você ser absorvido. Obedecendo. Se nós obedecemos, somos absolvidos. Colhemos brahot. E cumprimos o propósito. Porque nós não estamos aqui aleatórios. Nós não estamos aqui apenas vivendo por viver, ou para comprar um carro, para comprar uma casa. Nós estamos aqui para cumprir um propósito divino. E Yeshua disse assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma o seu propósito, o seu madeiro, como eu tomei, e siga-me. Baruch Hashem. Todos nós temos um propósito. O Orochi tem um propósito. O Paulo tem um propósito. A Lawane tem um propósito. Mas a Heloísa e o Hugo também têm um propósito. A irmã Sueli tem um propósito. Moré tem um propósito. Ninguém caiu de paraquedas nesse local. Baruch Hashem. Amém? Mas vamos continuar. Pois sei que após a minha morte, vocês se tornarão muito corrompidos e voltarão às costas do caminho que ordenei a vocês. E que a desgraça vos alcançará no Aharit Hayamim, pois vocês farão o que Hashem considera mal e provocarão os seus atos. O povo ia provocar os atos de quem? De Deus, de Hashem. A ira ia ser provocada aqui. Por quê? Porque eles se corromperiam e voltariam as costas no caminho, eles se desviariam da Torá. E no Aharit Hayamim, nos últimos dias, eles iam colher a ira de Deus. Mas às vezes o Aharit Hayamim não é daqui 10 anos. Às vezes o Aharit Hayamim nesse momento pode ser o dia de hoje, e amanhã eu não acordo. Foi meu último dia. Não pensa você que você vai esperar 10 anos, que o Eterno vai te esperar 10, 20 anos, 50 anos. Não confie nisso. Porque todos os dias pode ser o último. Pode ser o fim ou pode ser o começo. Amém? A volta de Mashiach será num piscar de olhos. Será como o raio que nasce no ocidente se põe no oriente. Todos os dias nós somos julgados. Todos os dias nós estamos à mercê da bênção ou da ira de Deus. Só que a responsabilidade não é de Deus. Não é Deus que é ruim. Mas nós que somos responsáveis pelos nossos atos. Se nós não corrompemos o nosso coração, se nós não desviarmos da Torá,
nós cumpriremos a vontade do Eterno. Se cumpriremos a vontade do Eterno, é vida para os que nela se apegam. Amém? Mas olha só. Devarim 32, 22. Ouçam os céus quando falam, escute terra as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como a chuva. Que o meu ensino toque todas as pessoas. Que todos que estiverem aqui ouçam o que eu estou falando. E que os céus selem juntamente com a terra ao cair da chuva. Ao cair das palavras. Baruch Hashem. Olha só. Comentário de Irash, um grande rabino, escritor do Talmud. Olha o que ele escreveu. Ouve céus, que advirto Israel e sede testemunhas deste assunto. Pois assim eu disse a eles que vocês serão testemunhas. Semelhante é o significado de e ouça a terra. O significado de e ouça a terra. E porque ele chamou o céu e a terra como testemunhas contra eles. Moshe pensou, sou um ser de carne e osso, mortal. Amanhã estarei morto. Se os israelitas disserem uma vez, nunca aceitamos aliança, quem poderá refutá-los? Portanto, ele chamou o céu e a terra como testemunhas contra eles. Testemunhas que duram para sempre. Olha a sabedoria desse homem. Não tem justificativa. Não tem como justificar. Se o povo desviar, acabou. Porque todos os seres celestiais são testemunhas do que eu falei. E isso é para Israel. Mas nós somos Israel. Amém? Nós não somos um com Israel? Você não aceitou a aliança renovada? Quando você faz a seudá, aqui nós dizemos, esse é o cálice da nova aliança no seu sangue. Então nós somos um. Nós temos aliança pelo sangue do Mashiach. Nós somos Israel. Então nós fazemos parte desse povo. Se você se declara um judeu, você faz parte desse povo. Se você é um com eles, você faz parte desse povo. Amém? Mas olha só. A palavra meseiraav, ela está falando assim, ó. Exaustos de fome, miséria e dificuldade. Ele está falando das consequências. Das consequências lá no versículo 12. Que nas consequências ficariam exaustos de fome, miséria e dificuldade. Misav, Rav. Muitas vezes as pessoas se questionam por que as portas não se abrem. Por que eu passo tanta dificuldade, tantas coisas? A palavra misei, Rav, significa exaustos de fome, miséria, dificuldade financeira. Está em Devarim 32, 24. Gravem isso. E os exaustos serão de fome, consumidos pela febre ardente. Febre ardente significa carbúnculos. E de peste amarga, e contra eles enviarei dentes de feras e com ardente veneno de serpente e pó. Olha, do que você está falando? Moshe se reúne com o povo e começa a falar. Ele faz um cântico. E ele começa a falar sobre as brahotes, sobre as bênçãos que viriam sobre o povo. Só que aqui, no versículo 24, ele começa a falar sobre as consequências do povo se desviarem dele, da Torá. E a primeira palavra aqui é Mesei Rav, exaustos de fome. E aí você se pergunta, por que eu não mudei a minha vida? Por que minha vida não mudou? O Rosh tem explicado isso aqui há muito tempo. Única e exclusivamente porque nós não mudamos de vida. Pelos nossos erros. Pelo julgamento que nós passamos todos os dias. Não adianta eu servir a Deus e falar assim, está escrito que eu não devo mentir, mas uma mentirinha comercial não tem problema. Sabe o que é uma mentirinha comercial? É quando você vende algo e não fala a verdade. Você vai vender um carro, você fala assim, o comprador pergunta assim para você, já foi batido? Você reformou o carro inteirinho, aí você fala assim, não, esse carro é filé.
Pronto, mentiu. O produto que você vende é bom? É o melhor. Não. Ele é bom. Não é o melhor. A não ser que ele seja realmente o melhor. Entende? Então você está entendendo? São as pequenas coisas. Moré, mas por causa de uma coisinha simples, o que está escrito? Não mentirás. Eu estou dando um versículo aqui, um versículo. O que é a mentira? Vamos entender a mentira. A mentira é a falta da... Então, aquilo que eu falo que não é verdade é Pronto, é simples. Então, diante do tribunal, se eu faltei com a verdade, o que a Torá vai falar? Você é um mentiroso. Parabéns, Baruch Hashem. Ótimo, Sueli. Não tem como sair. Não tem como fugir, irmão. Se o mandamento está escrito, nós temos que fazer o que o mandamento está escrito. Não tem como você contornar. Não adianta você depois chorar. Não adianta, igual é ensinado, nós viemos de um sistema religioso onde é ensinado que o sangue de Yeshua perdoa todas as coisas. Não é assim. O sangue de Yeshua conquistou para nós a salvação. O Olam Abá, que nós não conseguiríamos sozinhos. Precisava de um homem ser sacrificado, porque por um Adão entrou o pecado, por um Adão precisa sair a acusação do pecado. E esse segundo Adão era o Mashiach, Yeshua. Mas espera aí. O fato de você reconhecer Yeshua e viver segundo as suas palavras, como diz em João, em Yohanan, capítulo 14, versículo 21, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Aquele que obedece os meus mandamentos será amado do meu Pai, e eu me revelarei a ele. Então Yohanan ele está falando assim, ó, só me ama aquele que obedece a Torá. Se você não obedece a Torá, você não me ama. Se você não me ama, você não tem como ter a minha revelação. Você não tem como entrar no Olam Abá. Se você não pratica os mandamentos. Aceitar Yeshua, reconhecer Yeshua como Salvador, é viver confirmando as palavras da Torá todos os dias. Eu reconheço Yeshua e por isso pratico. E quando eu pratico, eu estou dando prova de que eu reconheci Ele como meu Mashiach. E que Deus como meu Criador. Amém? Não tem meio termo. Ou você crê ou você não crê. Então, quando nós passamos por dificuldades, misérias financeiras, exaustos de fome, às vezes a fome não é a fome de alimento, mas é a fome espiritual. É a fome do conhecimento da palavra. É a fome do amor, da atenção. É a fome de um vazio, algo que existe dentro de nós. É porque nós estamos distantes da Torá. É porque nós ainda não entendemos. Existe algumas coisas dentro de nós que ainda precisam ser mudadas. E o Eterno precisa nos julgar e enviar a lapidação em nós. E muitas vezes a lapidação são testes, são tribulações. Amém? Todos estão entendendo? Mas vamos continuar. Aí, aqui nós temos também, ó, Mezeira Ave, o Lehumei Reshef. O Lehumei Reshef. Olha só, está escrito, exaustos serão de fome, consumidos pela febre ardente. Mezeira Ave, exaustos de fome. Consumidos pela febre, foi traduzido, a palavra o Lehumei Reshef. Foi traduzido febre ardente. Mas vamos ver se é febre ardente. A palavra Reshef, o Lehumei Reshef significa anjo da peste. E o Lehumei vem do verbo laham, que significa batalhar contra por seus pecados. Então vamos entender como seria nos originais? Consumidos serão pela fome. O Reshef, o anjo da peste, da doença, da miséria, ele, que teve meriri, eles batalharão contra nós, contra eles, e enviarei dentes de feras com ardente veneno de serpente e pó.
Ou seja, a nossa transgressão, o que ela faz? Ela desperta Reshef, que é o anjo da peste, que é o anjo da miséria, que é o anjo da tribulação, para batalhar contra nós. Muitas vezes, o problema que nós passamos, a enfermidade que nós passamos, vem das nossas atitudes, dos nossos pecados. Amém? Consegue entender? Não? Então vamos lá. Vamos recapitular. Moshe chama os céus e a terra para ser testemunhas, ok? Então eu falei para vocês que existem seres celestiais que estão nos observando. Quando esses seres chegam diante do tribunal e falam assim, Moré Cleito, ele pecou, ele transgrediu, ele está fugindo do seu propósito, ele está fugindo do seu caminho. Automaticamente, a força celestial, ela faz com que Reshef é acionado e ele batalha contra nós pelos nossos pecados. Tá certo aí? Então existe acusadores e existe inquisitores contra nós, todos os dias. Não adianta a gente fazer de conta. Como se livrar disso? Andar no caminho. Se livrar do seu eu, se livrar da sua vontade. Deixar de fazer a nossa vontade e fazer a vontade do Eterno. Deixar de fazer o que eu acho e fazer o que a Torá está falando. E aí eu não vou ter esses inquisitores, aí eu não vou ter Reshef. Eu não vou ter Reshef sobre mim. Eu não vou ter dificuldade sobre mim, eu não vou ter miséria sobre mim. Eu não preciso, eu já passei essa fase. Eu fugi do açoite. Amém? Vocês estão entendendo? Vamos lá. Tratado de Berahot 5a. E o Rabino Yitzhak disse, qualquer um que recitar o Shema em sua cama, os demônios ficam longe dele. Baruch Hashem. Recitou o Shema, os demônios fogem. Talmud está falando. Isso é aludido como é afirmado, mas o homem nasce em apuros, e as faíscas, Reshef, voam, a palavra voam é para cima. Está escrito em Job 5,7, a palavra faíscas, significa demônios, como é declarado, desperdiçar a fome e devorar as faíscas, Reshef, e amarga destruição, que teve Meriri, e os dentes de bestas enviarei sobre eles, com veneno de répteis do pó. Devarim 32, 24. Aqui vemos Reshef listado junto com Ketev Meriri, ambos entendidos pelos sábios como nomes de quê? É simples. Não adianta ficar pondo a mão na cabeça. Não adianta ficar fazendo campanha de libertação. É só andar no caminho. É só obedecer. Aí a pessoa fala assim, mas na Beit não tem campanha de libertação. Na Beit não tem campanha. Não tem mesmo. Graças ao Eterno. Porque aqui, quando a pessoa entende e pratica, ela faz o Shema, ela busca, ela obedece. Diz a Torá que quem é do Senhor cumpre os seus mandamentos, o inimigo não toca. Não toca. Não tem autorização. Diante do Eterno, de Hashem, na Assembleia dos Santos, dos Filhos de Deus, chegou Hassatã. Um dia de julgamento. Provavelmente Rosh Hashanah. Tem visto, o Eterno fala, tem visto meu servo fiel, Jó, Iov? E ele fala assim, deixa eu tocar nele. Deixa eu tocar nele. Pediu permissão. Ninguém toca em você sem permissão, meu amigo, meu irmão, meu arri. Ninguém toca no servo de Deus, no filho de Deus, sem a permissão. Ninguém pode nos tocar. Não há encantamento, não há praga, não há feitiço, nada pode nos tocar. A não ser que a gente se desvie do caminho. Amém? Mas vamos lá, eu estou terminando. Olha o que está escrito em Job 5,7, que foi citado no Tratado de Berahot. Mas o homem nasce para a tribulação. Opa! O homem nasce para quê? É para labuta mesmo. É.
Ele nasce para trabalhar, acordar cedo, viu, pessoal? Não se iluda não, tá? Você que fala assim, ai, eu não aguento mais, um dia eu não vejo a hora de aposentar para ficar em casa de boa. Ah, engano seu. Você pode até melhorar um pouquinho, mas de boa, você não vai ficar não. Porque aqui, ó, tá falando que você nasce para tribulação. Ah, mas onde mais fala isso? Eu quero um outro versículo. Vou te falar um outro versículo então agorinha. Quando o Eterno fala assim para você, para Adão, por sua causa a terra é maldita. E ela vai produzir ambrólios, espinhos, você vai ter que lavrar a terra e você vai comer do fruto do seu suor. Eu também tenho que acordar cedo. Eu também tenho que trabalhar. Estou dentro disso aí. Vamos lá. Mas o homem nasce para a tribulação, como as faíscas se levantam para voar. Mas nós não entendemos que Rechef é faísca agora no slide passado? Vamos lá. Olha só. Olha aqui. Uvinei Rechef. Quando se fala aqui, ó, faíscas se levantam, na verdade não é faíscas se levantam. Uvinei significa os filhos de Irechef. Faísca tem filho? Ei. Faísca tem filho? Hã? Não. Então, Uvinei Rechef, os filhos do anjo ruim lá, que vem como inquisitor nas nossas vidas. Você levanta para a tribulação. Não adianta, o homem tem que nascer para trabalhar todos os dias. Só que se levanta também os filhos de Rechef. Se eles podem tocar ou não, vai depender das nossas atitudes. Não é culpa de Deus. Não é culpa de Adão. Não é culpa de Moshe. Não é culpa do Orochi, que é muito bravo. Não, não é não. Bravo? Só um pouco. Mas precisa. Porque a gente tem que entender. Ah, eu não gostei. O Orochi falou isso lá no púlpito. O Moré falou aquilo, eu não gostei. Ué. Ele falou aquilo para você, para mim também. Porque nós precisamos ouvir. Porque se nós não ouvirmos, nós não mudamos. Baruch Hashem, pela correção dos sábios. Baruch Hashem. Amém? Vamos lá. Então são os filhos de Rechef, o Vinei Rechef. Então está aqui concordando com tudo que nós falamos até agora. Todos nós somos julgados, nós passamos por um tribunal todos os dias, nós somos observados todos os dias e somente nós podemos mudar o nosso caminho e colher bons frutos, colher brahot sobre as nossas vidas. Baruch Hashem. Marcos 2:9, olha só. E o que é mais fácil dizer ao paralítico? Yeshua está falando isso. Yeshua foi questionado. Chegou um paralítico até ele. Levaram um paralítico até ele, aliás. Porque era paralítico, ele não chegou, né? Levaram ele. Me ajuda aí, Moré. Levaram um paralítico até ele. Ele olha o paralítico e fala assim: perdoados estão os seus pecados. As pessoas que estavam perto dele, os judeus perto deles, aquelas pessoas que estavam perto dele, começou a rir. Brincadeira. O homem chega paralítico aqui, você fala que o pecado está perdoado. Quem que é você para perdoar esse pecado? O homem quer andar, gente. Você está de brincadeira comigo, Rabi. Claro que os homens eram bem sarcásticos, né? Ele, conhecendo o coração de todos, falou assim: o que é mais fácil dizer a esse paralítico? Seus pecados são perdoados? Ou falar: levanta-te, toma a tua cama e sai andando? O que muda? Aquele que é dado autoridade, o que muda? Qual a diferença? Por quê? Porque eles sabiam que toda enfermidade vem do nosso pecado. Toda enfermidade vem de transgressão. A maioria das enfermidades. Toda luta que nós passamos. Claro, você vai falar, tem pessoa que nasceu com problema. Alguns critérios, existem critérios. Mas existem enfermidades, e está escrito, que são geradas pelas nossas transgressões. E aí ele fala, o que é mais fácil? Eu falar para ele que está perdoado, ou eu falar para ele, levanta e anda? Então eu lhe digo, levanta-se, pega a tua maca e vá para casa. Diante de todos, o homem se levantou, pegou a maca e foi embora. Levanta e anda. Ele, tá aqui a maca, estou indo embora. Baruch Hashem, Baruch Abba Adonai, Beshen Yeshua. Bendito é aquele que vem em nome do Eterno, Baruch Hashem. Amém? Para ele pode perdoar pecados.
o sangue, o mérito que ele conquistou na cruz. Não muda, porque o conceito de enfermidade vem de pecado. Muitas vezes as pessoas chegavam até ele perdoava e falava, vai, não peques mais. É o conceito. Agora olha que interessante, para a gente encerrar, e eu vou encerrar por aqui, ok? Olha que interessante, mitzvah goreret mitzvah, haverá goreret haverá. Mandamento gera, vamos junto comigo, mandamento gera, pecado gera. Se eu obedeço a Torá, para você que está chegando agora, para você que está aqui há mais de 10 anos, para você que está há 5, se eu obedeço a Torá, ainda que seja o mínimo que eu consiga dentro das minhas possibilidades, ela vai gerar uma outra mitzvah. O mandamento gera outro mandamento. Mas deixa eu te falar uma coisa, um pecado gera outro pecado. Baruch Hashem. E quando nós falamos assim, a pessoa é escrava do pecado, está escrito, aquele que é escravo do pecado, é porque ele gerou um pecado, que gerou outro pecado, que gerou outro pecado, que gerou outro pecado. E daqui a pouco ela está com grilhões e grilhões e grilhões de pecados amarrados à sua Neshama. Mas Baruch Hashem, pelo Eterno, que nos concedeu a Teshuvá, que nos concedeu ao sangue de Mashiach, para que esses grilhões fossem quebrados, assim como está escrito em Yohanan, capítulo 3, versículo 16. Porque Adonai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Baruch Hashem. Louvado seja o nosso Deus. Que nós tenhamos entendimento para saber nos desvencilhar do pecado, da desobediência, para que não acarrete que venha sobre nós os inquisitores do Eterno e que ele venha cobrar de nós o fruto do nosso erro, mas que a gente colhe as brahot da nossa obediência. Amém? Baruch Hashem. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade. O Eterno venha te abençoar grandemente. Louvado seja o nosso Deus, o Deus de Israel. Que o Eterno venha te abençoar, que esse estudo venha ser de grande aproveito para você, de grande valia, que você venha estar diante da Torá do Eterno, que as brahot do Eterno sejam sobre sua vida. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Yaev Adonai Panamelecha Viunecha Is Adonai Adonai Panavelecha Ve'asem